Aonde que ele aprendeu? No culto no lar. Foi no culto no lar que ele aprendeu, que ele desenvolveu, né? E os cultos na igreja, geralmente, isso não é regra, tá, irmãos? Mas a gente não vai ter muitas oportunidades. Num culto de domingo, irmãos, isso aqui é fato, tá, irmãos? Quem que a gente quer colocar para pregar no culto de domingo? Não é aquilo que a gente tem de melhor? Isso não quer dizer que os outros são piores. Não, não é nada disso. É que a gente quer colocar o de melhor. Às vezes a pessoa não vem para o culto a semana inteira e consegue vir no domingo, correto? Chega aqui e nós vamos colocar alguém para treinar. No domingo não dá para treinar, tá, irmãos? Aonde que treina? Culto no lar, meu irmão. Vamos treinar os irmãos. Põe para pregar no culto no lar, pode dar para testemunhar, pode dar para cantar, né? Deixa dirigir o culto também, e vai dar tudo certo, irmão. Vai aprender. Daqui a pouco o irmão fica hábil, pronto a fazer a obra de Deus. Quando o culto no lar, irmãos, ele não é oficial, existem alguns malefícios. E isso eu já vi também e acontece, tá, irmãos? O que acontece? Você começa a trocar os pés pela mão. Às vezes acontece muita meninice, né? É muita profecia. Isso é bom? Excesso de profecia não é muito bom não, viu? O que pode acontecer? De repente a gente fica muito amigo. A gente começa a ficar muito amigo, porque isso, o culto no lar nos aproxima demais. Aí daqui a pouco a gente se reúne, não mais para orar ou para pregar, nós se reúne para meter o pau nos nossos pastores. Acontece, irmão, acontece. Irmão, vamos lá no culto no lar lá, só que a gente é tão amigo que a gente senta e taca o pau no pastor, taca o pau no obreiro, na obreira. Aí a gente começa a ser analista de culto, analista de operações. Aí começa, irmão. Aí começa o não concordo, o discordo, não concordo, discordo. E sabe qual que será o fim disso? Uma nova igreja nascendo, os rebeliados. É sério? Ô pastor, eu conheci um que ele começou mais ou menos assim. Aí ele era cooperador, acho que nem isso era. Aí começou com essas coisinhas todas. Aí esses dias eu vi o papai, o irmão já é apóstolo, viu? Falou, pô, peraí, como assim? Aí passou, ele foi se autopromovendo lá, neófito, e eu fiquei com o coração meio apertado, porque vai bater cabeça, vai sofrer. Porque começou com esses negócios de culto no lar, com essas reuniões aí, e hoje tá batendo cabeça aí, mas falou que já é apóstolo. Não, mas no grão máximo, mas não precisa mais de pastor, Não, mas esses são alguns problemas, porque eu começo a fazer culto não oficial, eu posso, o direito é meu, ponha isso na sua cabeça, o direito é seu. Só que quando você começa a fazer, um exemplo, eu vou reunir uma profetada aqui em casa. O que é profetada? Você chamar os irmãos das revelações. Você pode, irmão, o direito é teu, a casa é tua. Aí começa, daqui a pouco um já fala, aquele pastor lá da tua igreja lá, ele não sabe o teu valor. Começa assim, não sabe o teu valor, não sabe o quanto que você é. Aí começa, aí você já começa a guardar aqui no coração, irmão. Aí daqui a pouco, irmão, você já está colocando uma placa lá na igreja, novo ministério, Assembleia de Deus, Rua Belgrado. Irmão, isso acontece, irmão, isso acontece. Olha, tem um pastor aqui, culto no lar, e eu vou dizer para os irmãos, ele sofreu porque os irmãos começaram a fazer um culto extraoficial lá, e começou a sair cada profecia lá, irmão. E eu vou dizer para você, irmão, os irmãos recebiam uma revelação lá no culto no lar, quando chegava no culto a revelação era outra, ou não é outra? É outra, irmão, a revelação aqui é outra. Aí não batia as revelações. Aí começou a confusão e o pastor sofreu demais. Uma outra situação também, quando a gente convida alguém para o culto no lar,
Isso também acontece, e aconteceu não muito tempo atrás. Alguém é convidado, aí você dá oportunidade, mas você não sabe quem é a pessoa. Isso é um problema, tá, irmãos? Dar oportunidade para quem você não conhece é um problema. É lógico que você está com a direção de Deus, mas tem vezes que a gente falha. Esse irmão lá pegou e falou assim, olhou para uma senhora lá e falou assim: ó, você está doente aí, mas tem muita gente aqui que está aqui que é sua morte. Confusão. Já pensou, irmão? Quando ele falou aquilo, o outro já se levantou. Então você vai falar o nome. Você vai falar o nome. Quem é? Fala o nome aí. Aí começou a confusão dos infernos. O culto acabou. Porque não tem como continuar um culto desse, né, irmão? Não tem como. Então é um problema, irmãos. E isso aconteceu num culto oficial, tá, irmãos? Com a presença dos homens de Deus lá. E num culto extraoficial, o que não acontece? Outra coisa, irmãos, obrigado, irmão Silva. A questão de orar pelo enfermo, isso é muito santo, tá, irmãos? Mas quando se trata de orar pelos enfermos, tem que ser mão na cabeça mesmo, tá, irmãos? Esse é o bíblico, né? Impõe a mão sobre os enfermos, talvez não alcance a cabeça, mas alcance o tronco, né? E quando se vai ungir as pessoas, o que a Bíblia fala com clareza? Chame os presbíteros da igreja, não é? É claro isso. A gente encontra por aí, eu não quero desmerecer a fé das pessoas, né? Mas tem crente que anda já com o olhinho já. Ele aceitou Jesus ontem e já está ungindo já, irmão. A Bíblia diz que a oração da fé sarará o doente, né? Antes quem vai sarar o doente é a oração da fé, né? Então a questão bíblica é o presbítero. Ah, mas eu vou ficar sem unção? Irmão, quem vai sarar o doente é a oração da fé, tá bom, irmãos? A unção é bíblica, é válida, mas se não tiver alguém para ungir, quem vai curar é a unção ou a oração da fé? A oração da fé, tá bom, irmãos? Então creia sempre nisso. Quem vai curar não é a unção do presbítero, é a oração da fé. Isso está muito claro para nós. Queridos, tem algumas referências aqui, muito importante, que eu gostaria que os irmãos abrissem aí, para a gente ler na questão do culto no lar. Abre aí, irmãos, Lucas capítulo 10, só para a gente ver aqui uma coisa muito importante, e isso deve ser o nosso alvo. Olha o que Jesus disse para a grande comissão, o versículo 5, capítulo 10 de Lucas, versículo 5, os irmãos acharam? Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Então, se eu vou fazer um culto no lar, qual deve ser o meu propósito, irmãos? Levar paz, amém? Levar paz, irmãos, paz. E se ali houver algum filho da paz, então perceba que não é só a palavra paz que Jesus está dizendo que existe filhos da paz, alguém que vai receber esta paz, vai receber esse evangelho. Esta paz, esse evangelho repousará sobre ele. E se não tiver ninguém ali para receber esta paz vai ficar com vocês. Aí continua: e ficai na mesma casa, comendo, bebendo o que ali estiverdes, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Aqui está dizendo ao missionário, né, que é recebido por alguém dentro de uma casa. Aí ele continua: em qualquer cidade que entrardes e vos receberdes, comei o que puser diante de ti, curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhe: é chegado a vós o reino de Deus. Então perceba que quando nós entrar em alguma casa, entrar em alguma cidade, é para levar paz, é para levar cura, é para pegar o evangelho do reino. Esse é o propósito do fazer culto no lar. Se eu estou dentro de um culto no lar, seja ele oficial ou não oficial,
e não está havendo paz, está havendo guerra, é melhor parar, é melhor não fazer esse culto. Queridos, outro versículo, abre lá, irmãos, é versículo 1 Coríntios capítulo 14. Nesse capítulo tem muitos versículos aqui importantes. O versículo 26 a 33, 1 Coríntios 14, versículo 26 a 33. Se você achar primeiro que eu, pode ler. Amém. Queridos, as igrejas aqui é dentro do lar, tá? Essas igrejas aqui, tá certo, irmãos? Não tem igreja, templo, é igrejas dentro do lar aqui. E o que ele está dizendo? Que quando nós nos ajunta, uns têm salmos, outros têm doutrina ou ensinamento, outros têm revelação, outros têm língua, outros têm interpretação, faça-se tudo para edificação. Então, se a gente está se reunindo, pode haver tudo isso, deve haver tudo isso, ou parte disso. No entanto, que seja para que todos sejam edificados, que haja o que? Paz. Amém, irmãos? Paz. Quando entrardes em algum lar, dizei: paz esteja nesse lar, para haver paz. Quando não há paz, há guerra, o Espírito de Deus não está aí, irmãos. Aí ele diz sobre os profetas profetizarem. Sabe o que é interessante aqui? Que diz aqui que deve ser um após o outro, não pode ficar falando um monte de profeta de uma vez, fala em 2 ou 3 no máximo, né? E os outros julguem. Julgar o que, irmãos? A profecia. A profecia deve e pode ser julgada. Amém? Amém. Você não pode aceitar, irmão, que eu falo uma coisa aqui, foi Deus que falou e ponto. Sai desse barco, irmão. Julga esse negócio. Por quê? Eu posso estar mandando você fazer uma coisa errada, ou não? O homem de Deus, calma, irmão. Vê se isso daí tem coerência, é racional, né? Está dentro dos moldes da Bíblia. Então você deve julgar a profecia. Por que julgar a profecia? Porque se você for julgar o profeta, pode dar mais errado ainda. Por que pode dar mais errado ainda? Porque às vezes você olha para a pessoa e a pessoa não tem o que falar dela, mas a profecia foi errada. Aí você recebe a profecia como certa com base no profeta. Entenderam? E o julgar a profecia é tão sério, porque eu posso ser uma pessoa que não anda certo e posso profetizar corretamente. Ou não? Sim. Então é para você julgar a profecia, porque de repente Deus está me falando uma palavra certa, mas eu olho para o profeta que é meio torto e perco a palavra de Deus, entenderam? Então eu devo julgar a profecia. Por quê? Porque é a profecia que é o norte. Tinha uma moça, ela sempre fez oração lá, e ela estava com o moço tinha largado ela queria voltar. E foi várias profecias, falando que Deus ia dar vitória, que eles iam voltar. E eu orando, falando, vou orar. E um dia ela me contou que ela não tinha nada a ver com a separação, não tinha nada a ver. Mas o moço era separado. E nesse período de separação, ela não teve nada a ver com a separação. Eles se encontraram e ficaram alguns anos juntos. Ele separou e voltou com a esposa. Eu falei, irmão, mas Deus falou, irmão, esquece. Ele é Deus. Deus está agindo, ele vai ficar com a esposa dele, pode ter certeza. Eu estava no contrato porque eu não sabia da causa. E as profecias, julgando as profecias, estavam erradas. Exato. Você não pode julgar para ele que abandonou a esposa com ela. E realmente, até onde que eu me lembro, ele continua com a esposa e ficar para lá e acabou. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam o que o irmão Silvio falou? O que ele quis dizer? De repente eu me separo da minha esposa, certo? Caso ou me ajunto com outra pessoa. Aí vem uma profecia que eu tenho que ficar com a outra pessoa. Mas biblicamente, com quem que eu tenho que ficar? Com a minha primeira esposa. Então, se eu me arrependi do meu pecado e voltei para minha esposa e a minha esposa me recebeu, qual que é o certo? Ficar com a esposa. Exato. Então não adianta ter profecia,
que o que vale é a profecia bíblica. Amém, irmãos? Então, quem deve ser julgado não é o profeta, é a profecia. Ô pastor, e quando você julga a profecia e percebe que não é de Deus, o que você faz? Você põe num saco furado e deixa quieto isso aí. Não diz amém. Olha o que diz aqui, irmãos, o 29. E falem 2 ou 3 e os outros o julguem. Existe uma coisa também, tá, irmãos? Sobre essa questão. Se você entendeu que aquela profecia é furada, não tem nada a ver, se aquilo foi para você, né? Mas aquilo não vai interferir na vida de ninguém, deixa quieto, tá bom? Agora, se de repente for interferir na vida do todo, aí você se manifeste. Amém? Eu trouxe uma profecia aqui que vai interferir na vida de toda a igreja. Você entendeu que não é de Deus? Se manifeste. Não, irmão, está errado, não é assim. Quando geralmente acontece de alguém profetizar para atrapalhar o todo, que vai trazer consequências na vida de muita gente, geralmente o próprio líder, a pessoa idônea ali, já corta aquele laço logo, irmão. Vamos parar com isso aí. Vamos parar com isso aí. E Deus é glorificado. O versículo 40 diz assim: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então o culto no lar deve ser com decência e com ordem. É por isso, queridos, que o culto oficial é sempre melhor. O culto oficial é sempre melhor, porque vai haver decência, vai haver ordem. Não estou dizendo para vocês não fazer culto no lar, vocês podem, mas siga o que a Bíblia fala, tá certo, irmãos? Põe a decência lá e põe a ordem e Deus vai ser glorificado. Amém, queridos? Sobre o culto no lar, eu creio que os irmãos já sabem a importância, e se tivermos oportunidade de fazer, faça. Culto no lar de não crente, os hinos têm que ser sobre pecador, que fale ao coração do pecador, hinos sobre salvação, hinos sobre arrependimento. Palavra, pregação deve ser dirigida a não crentes, amém, irmãos? É um culto num lar de não crente, a pessoa quer Jesus, quer salvação, então a mensagem tem que ser dirigida a eles, e o nome do Senhor será glorificado. Pastor, uma visita no lar. Visita no lar é outro negócio, tá? Você está fazendo uma visita, então você deve se ler uma palavra, deve se orar, deve se ouvir, mais ouvir do que falar, né? E falar aquilo que Deus colocar no seu coração. Se você quiser cantar um hino, pode cantar, faz aquilo que Deus colocar no seu coração, sem problema nenhum, tá certo? É uma visita, sempre melhor ouvir do que falar, e quando falar aquilo que Deus colocar no seu coração. Às vezes, quando eu faço uma visita, algumas vezes eu louvo, sempre oro, não estou lá para pregar, é só para dar uma palavra, né? E o nome do Senhor será glorificado. Visita também é muito, muito importante. Quem deve fazer visita? Todos devem fazer visita. Eu disse aqui e quero repetir: eu devo fazer visita? Sim, eu devo fazer visita, mas vocês também estão autorizados a fazer. E sabe qual que é a beleza de vocês fazer a visita? É porque o pastor é removido, ou não é removido? Sim. Só que preste bem atenção. Eu vou visitar os irmãos e devo fazer isso, é o meu dever. De repente eu saio e chega um outro pastor que não faça. O que aquela alma vai pensar? Esse pastor não é bom. Mas já que vocês fazem, eles vão entender que a igreja ama eles. É diferente de vocês entender que o pastor ama eles. Se eu vou e visito, o pastor me ama. Se vocês vão e visita, quem é que ama? A igreja. E pastor vem e vai, a igreja fica. Isso que é importante. O que você deve fazer? Repito, ouça, irmão. Se ele falar um monte de mim, falar mal, me xingar, você pode ouvir, irmão. Ouça tudo, só não concorde, né?
né? Não vai, é mesmo, tá certo. Você tem razão. Não concorde com nada, irmão. Mas ouvir você pode ouvir. E se você vê que o caso está muito sério, aí você me chama, pastor, o negócio está sério lá. Fiz aquela visita lá, ó, socorre lá. Aleluia. Graças a Deus.